Semana passada o FP, reverendo FP, nos orientou sobre o primeiro mandamento, que é que ele aborda. E aqui, quem lembra o que é que significa o primeiro mandamento? Aí o pessoal, amar a Deus sobre todas as coisas. Não, isso aí é Jesus Cristo resumiu, e amar o próximo como a ti mesmo. Ele resumiu os 10 mandamentos nesses dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas os 10 mandamentos que foi distribuído nas tábuas para Moisés, o primeiro mandamento é o quê? Não terás. Tem que falar, poxa, tem que falar do jeito que a sua médica falou aqui. Eu vou confiar, por mais que ela falou que estava nervosa aqui, mas se garantiu. Não terás, não terás. E onde é que está isso? Vamos lá em Êxodo capítulo 20. Hoje o que a gente vai falar é sobre o segundo mandamento. Êxodo capítulo 20, o primeiro se encontra no verso 3 e o segundo se encontra no verso 4 até o verso 6. Peço que você abra a sua Bíblia aí e deixe ela aberta, porque a gente vai conversar a respeito sobre esses 3 versículos. Êxodo capítulo 20, verso 4, 5 e 6. Vamos lá. Vem dizendo assim, Êxodo capítulo 20, verso 4: Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuará, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai, aqui nós queremos te pedir orientação, discernimento, para que tudo aquilo que for falado venha a ser dirigido pelo teu Santo Espírito. Portanto, Espírito Santo, venha nos convencer do nosso pecado, da tua justiça, do juízo que há de vir, e que nós venhamos realmente ter temor e amor pela tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, porque nós necessitamos, Pai. Assim que nós te pedimos e nós te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, para vocês recapitularem um pouquinho o que é que aconteceu, né? O FP ele deu uma explanada a respeito sobre a origem do povo de Israel. Deus ele constituiu um ser humano, um casal, né? Adão e Eva pecaram, foi uma família, Noé, aí depois ele constituiu um povo na descendência exatamente de Abraão, uma aliança feita com Abraão, de que a terra iria ser povosa, enfim, e a partir daí foi surgindo, e Abraão ele tomou um caminho em direção ao Egito, e lá os hebreus eles passaram 430 anos, e aí nessa troca de Faraó, os hebreus eles começaram a procriar, começaram a evoluir, começaram a crescer de uma maneira drástica, que o faraó nessa troca acabou ficando com medo de que, poxa, eles são mais do que a gente e a qualquer momento pode acontecer uma rebelião, vamos dizer assim, e aí eles vão tomar a nossa terra, a gente quer cria, a gente quer nativo, eles vão tomar o nosso pico, e aí o que é que acontece? Eles escravizam o povo hebreu e a partir daí eles passam esses 430 anos exatamente no cativeiro, não é nem cativeiro, eles foram para lá sem ser escravizados, foi uma direção que Abraão teve na parte de Deus, e aí Deus ele chama Moisés, e não só Moisés, mas ele levanta também Arão, Moisés como o quê? Como sacerdote, e Arão como o quê? Como profeta, aquele que fala da vontade de Deus. Por quê? Porque infelizmente Moisés ele tinha uma deficiência, e que isso ele apresentou exatamente numa queixa perante a Deus, numa conversa que ele teve. E aí quando ele apresenta, Deus apresenta uma solução. Eu acho interessante isso, é que às vezes a gente quer apresentar uma justificativa e Deus, isso aí não cola porque já tem isso. Às vezes a gente fala, não, mas e se eu fizer isso? Deus vai se distanciar? O amor de Deus é incondicional, é uma coisa que você não vai fazer, que vai fazer com que você seja o filho predileto e que você deixe de ser filho, uma vez que é filho. E aí ele chama Arão
e Moisés. E é interessante a gente entender o que se aconteceu nesse período do Êxodo. O Êxodo é exatamente a libertação do povo, do povo de Israel, mas não só os israelitas, assim também aconteceu com os egípcios. Eles acabaram indo também seguindo Moisés e Arão. E aí o que é que aconteceu para chegar no capítulo 20, para o povo estar querendo ir? Deus, ele deu uma direção a Moisés: ó, vocês dois, vocês têm que ir ao faraó, e vocês vão falar que, vocês vão chegar para ele e falar, ó, vocês vão ter que liberar, porque a gente vai prestar um culto para Deus lá no deserto. E aí faraó, poxa, tu não tá nem de férias, cara, tua carteira assinada tá aqui, você tem que prestar a hora, o teu povo tem que prestar a hora, você não pode de maneira alguma. Não é férias, aqui não tem papinho de troca não, vocês vão ter que ficar aqui até o final. E aí o que acontece? Do capítulo 7 até o capítulo 12, acontece 10 pragas. Eu quero que você fique somente aqui, nesse Êxodo capítulo 20, do verso 4 até o 6. Do capítulo 7 de Êxodo até o 12, acontece 10 pragas. Eu não quero que vocês memorizem, eu quero que vocês tenham ciência, porque isso vai servir de base para o que a gente vai conversar daqui a pouco. A primeira praga foi exatamente no rio Nilo, onde Moisés transforma água em sangue. A segunda tem a praga das rãs. A terceira, piolhos. A quarta, moscas. A quinta, a peste dos animais. E é interessante que essa peste dos animais, os animais israelitas, eles não eram lesionados. Isso acontecia com os egípcios. Isso deixou o faraó irado. Poxa, velho, como é que pode? O Deus dele faz acepção mesmo? Realmente aconteceu. E isso deixava ele maluco, porque ele queria. Não, se aconteceu com todos os egípcios e não aconteceu com aquele cabritinho daquele bichinho ali, daquele pastor, rapaz, como é que pode? Isso deixava ele irado. E aí, como é que vai ser? E aí vai acontecendo que na sexta tem as feridas infeccionadas. A sétima é a chuva de pedras, a oitava, gafanhotos, a nona, trevas, e a décima, a morte de todo primogênito. Mas antes de acontecer a décima, Deus ele dá uma ordenança para Moisés falar exatamente com o povo o que é que iria acontecer, para não ser atingido a morte. O que é que ele fez? Falou pessoal, ó, vocês vão, na casa de vocês vão ter que sacrificar um cordeiro, mas esse cordeiro ele é sem mancha, de 1 ano, com todas as dimensões. E ele vai falando, ele é um cordeiro macho de 1 ano e sem defeito, ele não poderia ter nenhum tipo de mazela. E aí, no sacrifício dele, ele teria que aspergir, ele teria que pintar os umbrais e o batente. Teria que pintar a parte de cima e a parte de baixo. Por quê? Porque a morte, quando iria ver aquilo e automaticamente passaria. E assim, nenhum primogênito iria ser atingido. E antes de acontecer isso, foi avisado para o pessoal. E nesses 9, poxa, meu irmão, você fica imaginando, né? Poxa, a Lagoa da Parangaba, que é uma lagoa que eu considero grande, velho. Se alguém chega e transforma em sangue, eu fico... Velho... Aí tem, viu, meu irmão? Eu fico já... Não, imagine 9 e o coração do faraó endurecido. Por quê? Porque acontecia com ele, com o povo dele, mas os israelitas não acontecia. E na 10ª foi necessária exatamente a morte de todo primogênito. De todo primogênito. Todo não é somente o ser humano, mas também os animais. Todo o primogênito. Quem foi que escapou? Aqueles na qual obedeceram a voz do Senhor. Como? Sacrificando um cordeiro, um macho de 1 ano sem defeito. E não só sacrificando, mas exatamente aspergindo o sangue dele sobre a sua casa. E é interessante a gente entender isso. Por quê? Porque muitas das vezes a gente comemora uma coisa e não sabe o sentido dela. Às vezes a gente não sabe o que é que significa Páscoa. A Páscoa... Pra gente é o ovinho de chocolate, não, pra gente não, me inclua nessa não, eu não faço parte disso aí não. Páscoa pra gente é o quê? A ressurreição de Cristo. Aconteceu nesse período, mas a festa ela não foi guiada
por esse princípio. O que é a Páscoa? A Páscoa é exatamente um dia que Deus determinou para a comemoração da liberdade de Israel do Egito. O pessoal saiu e aquele dia foi instituído exatamente a Páscoa, como uma maneira de celebrar a Deus, onde iria se alimentar de pão sem fermento, e aí ia ter uma série de rituais a respeito sobre isso. E o que acontece é que eu falei a respeito sobre 10 pragas, né? 10 pragas. Vou perguntar aqui se a galera estava atenta qual era a quinta. Não vou perguntar isso não, porque é complicado, mas a respeito dessas 10 pragas, a gente vai aqui e listou: água em sangue, rãs, piolhos, moscas, as pestes nos animais, chuvas, gafanhotos, trevas. E a partir daí a gente se pergunta por que aconteceu isso? Por que essas 10 pragas? A Bíblia responde. Aonde? Aí eu vou pedir para vocês irem lá. Vamos lá, Êxodo capítulo 12, verso 12. Vamos recuar um pouquinho aí. Vamos chegar lá, para a gente entender exatamente o que é que aconteceu. Qual é o objetivo, qual foi o objetivo dessas 10 pragas? Êxodo capítulo 12, verso 12. Vem falando assim, ó: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos. O que é que está escrito aí? Todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Qual o objetivo? O que é que Deus estava demonstrando? Que Ele é soberano, que ninguém se equipara a Deus, ninguém se compara a Deus. Aquilo que para eles adoravam, o que é que Deus fez? Mostrou exatamente que Ele é que mandava. Tudo isso foi avisado. Moisés ele falava, ó, era para você libertar, por causa disso vai acontecer aquilo. Não libertava. É melhor você libertar porque vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. E, rapaz, Moisés, tu está muito audacioso, não é por aí não. Moisés ele sempre frisava isso: obedeça, escute. E infelizmente não aconteceu, mas aconteceu as 10 pragas que são por esse objetivo: uma sentença de juízo sobre os deuses do Egito. E a respeito sobre o primeiro mandamento, como o FP falou, qual é o primeiro mandamento? Olha aí o verso 3. Vamos ler até do 1 até o 3, né? Êxodo 20, do 1 até o 3. Então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. O primeiro mandamento é o quê? Está dizendo que a prioridade da reunião que nós estamos fazendo aqui, a centralidade deve ser quem? Deus. Não terás outros deuses. É somente Ele é. O que a gente cantou aqui é muita realidade. O que era, o que é e o que há de vir. Somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Somente Ele. E o segundo mandamento, o que é que ele implica? É a maneira na qual Ele quer ser adorado. Às vezes a gente, eu adoro Deus do meu jeito, mas não é o Deus das Escrituras. Às vezes a gente quer colocar algum tipo de empecilho, de desculpas. Não, eu adoro Deus, enfim, fornicando. Eu sou fornicador, o que é fornicador? A pessoa que tem um relacionamento fora do casamento, antes do casamento, relacionamento sexual antes do casamento. E aí eu adoro Deus assim, não estou arrependido e não tenho nada e por aí vai. Mas Deus, de acordo com as Escrituras, não é o que agrada a Ele, não é o que realmente é digno de louvor, é digno de realmente ser demonstrado. A forma correta de como adorar a Deus. No capítulo 4, ou no verso 4, aliás, vem falando exatamente assim: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra,
ou nas águas debaixo da terra. O que é que Deus está tentando fazer aqui? O que é que Moisés está tentando fazer aqui? Exatamente uma ponte. Aqueles costumes que vocês aprenderam, aquela cultura que vocês estavam introduzindo, não vale mais. Aquilo que vocês foram ensinados, aquela coisa que queria roubar a essência de vocês, de adorar um único e verdadeiro Deus, não vale. Vocês receberam isso de acordo com as 10 pragas. As 10 pragas, para mim, a primeira, eu acho que eu ficaria assim, realmente, poxa, Deus é um soberano. Aí teve 10, exatamente a ênfase. E aí o que ele aborda exatamente a respeito sobre a criação. O ser humano, ele tem essa ânsia de ser um adorador, isso é instinto dele. E lá em Eclesiastes 3, se eu não me engano, no verso 11, vai falando exatamente algo similar a isso, que Deus, ele pôs no coração do homem um sentimento, um senso pela eternidade, sem que esse possa conhecer. E é isso. Às vezes a gente quer adoração. Poxa, meu irmão, eu preciso colocar a minha esperança, a minha confiança em alguma coisa. E muitas das vezes a gente erra por quê? Porque a gente coloca em alguma coisa visível. E o que é visível é corrompido, ou pode ser corroído. Infelizmente, o que acontece aqui é que ele estava abolindo tudo aquilo que Deus, ele destruiu, ele deu uma sentença de juízo nas 10 pragas: céu, terra e mar, a criação. O ser humano, ele realmente trocou a essência de adorar o Deus único e verdadeiro por colocar a esperança muitas das vezes em alguém ou em algo. E isso é o que? A gente vem conversando a respeito do discipulado toda sexta-feira, o que é pecado, e a pergunta consequente foi: o que é idolatria? E é exatamente isso. A idolatria é tudo aquilo que rouba ou que tenta roubar o lugar de Deus. E infelizmente, grande parte, se não todos nós, somos idólatras e pecamos exatamente nisso. Mas eu não tenho nenhuma imagem de santo, eu não tenho nenhuma coisa que eu possa adorar. Será? Às vezes a gente se engana, porque esses deuses antigos não são mais os deuses da atualidade. O que predomina não é esses deuses antigos. O que predomina, infelizmente, hoje é o quê? O que é que a gente investe o nosso tempo? O que é que a gente realmente deixa ser guiado, ser doutrinado, ser ensinado? O que é que a gente passa horas e horas? Rede social, relacionamento, trabalho, pode ser uma forma de idolatria. Seu pai, sua mãe, pode ser uma forma de idolatria. Por quê? A partir do momento que rouba o lugar de Deus, você está fugindo do seu propósito. Qual o propósito do homem, da criação do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele, ter prazer nele, para sempre. Somente ele vai te satisfazer. Enquanto você buscar algo que não seja Deus, a sua alegria vai ser em vão, meu irmão. Vai ser passageira, vai ser momentânea. Às vezes a gente não entende exatamente isso. Essa ordenância, não farás. Eu acho interessante, que eu gosto muito é de fazer uma ponte, tanto de Êxodo 20 quanto essa parte aqui, no verso 4, como a carta a Romanos, capítulo 1, que Paulo ele vai falando exatamente isso, que o homem ele trocou a essência, aquilo que realmente era natural, que agora infelizmente eles se deitam uns entre homem com homem, mulher com mulher, estão adorando a criatura ao invés do Criador. E a gente realmente é uma carta que é totalmente atual, porque infelizmente nós somos corrompidos com relação a isso. A partir do momento que a gente investe o nosso tempo no celular, visualização, 2 segundos, Bíblia, 2 semanas. Tem uma frase que a gente voltou a ter aula agora, e a frase que foi dita foi bem marcante, e eu acho que é um clichê para vocês, mas que eu nunca tinha ouvido falar, que é assim, Bíblia, as escrituras empoeiradas, é reflexo de uma vida suja. É interessante que eu vi uma história que teve um pastor que foi
visitar uma irmã, o casal que estava passando por dificuldade, e aí escutou. Não, mas é porque a gente está sem condição de ir para a igreja por causa de transporte. Não, mas não se preocupe não, um dia que você quiser ir a gente dá um jeito. Não, mas é por causa que a gente não tem alimento. Não, mas se preocupe não e tal, não sei o quê. E nisso o pastor começou a tentar conversar. Aí pediu para ir ao banheiro. Não, vou aqui ao banheiro. Aí passa no corredor, viu a Bíblia deles. E aí colocou 300 pila, 300 reais, pá. E aí colocou 300 reais, e os irmãos faltando o culto e tal, não sei o que. E aí foi visitar novamente. E aí quando foi visitar, ia se queixando de novo. Ó, pastor, é mesmo? E aí como é que está a sua vida de oração? Tá bem, pastor. E a vida devocional? Como é que você está aí acompanhando as escrituras? Vocês estão lendo qual livro? Qual momento? Pastor, a gente só ora mesmo. Não, mas é uma coisa que tem que estar ligado com o outro, que Deus ele fala através da sua palavra. Aí ele foi pegar a Bíblia dele, do casal. E quando pegou, estava lá, os mesmos 300 reais que ele tinha deixado. E aí ele conversou exatamente isso. Poxa, às vezes a palavra, a resposta para a nossa vida está aqui. E a gente coloca a nossa esperança, nossa expectativa em outro. Terceiriza a nossa responsabilidade. O que é terceirizar? Pô, mano, ora aí por mim. Meu irmão, só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus. A gente não precisa de nenhum sacerdote para fazer esse intercâmbio. Não, vou pedir para alguém porque a oração dele é mais... Não, a gente pode orar no nosso quarto. Aí é melhor ainda, porque a gente vai ter realmente uma intimidade maior. A gente vai ter essa ciência de que o Deus Todo-Poderoso, que impôs essas 10 pragas, vai estar lhe ouvindo. Que a resposta dele vai estar 99,9% na palavra dele. Como é que você quer ouvir a voz de Deus se não lê? Se terceiriza? Como é que você vai adorar a maneira correta se você não quer de maneira alguma ter intimidade com a palavra dele? A gente peca por conta disso. Infelizmente nos tornamos idólatras. E uma das coisas que a gente mais erra com relação à questão de idolatria é só isso, porque muitas das vezes a gente pensa que a idolatria é somente a gente vai condenar os católicos porque eles adoram as imagens, os santos, aquelas coisas, e a gente, que muitas das vezes adoramos o dinheiro, como é que fica? Como é que a gente vai se justificar perante a isso? Muitas das vezes a gente idolatra o nosso próprio ego. Como? Quando a gente não sai da nossa zona de conforto para visitar um irmão, quando a gente não se dispõe, não coloca prerrogativas. Uma frase que a gente sempre fala: quando o amor é pouco, as desculpas são muitas. Meu irmão, quando você começar a perceber que tem muito empecilho, é porque a vontade daquela pessoa, infelizmente, não é vontade. Às vezes não, eu vou só por uma obrigação, mas não é uma motivação correta. Eu vou para a igreja para quê? Não, para tirar minha falta lá com FP. Não, velho, não venha, mano, nem venha para isso. Para tirar a falta com FP, para marcar presença. Não, melhor ficar em casa. Melhor assistir até o Caldeirão do Hulk, não, Faustão de domingo, do que vir para cá, porque infelizmente você está vindo por uma motivação errada. A gente não pode vir para cá pensando em adorar algo, mas sim alguém. E de acordo com o primeiro mandamento é exatamente esse: não terás outros deuses. O segundo: não farás para ti imagem nenhuma esculpida do homem, da ave, do sol que é no céu, das estrelas, enfim, da montanha que é na terra, dos animais terrestres, dos animais aquáticos, enfim, ele está mostrando exatamente a criação. E infelizmente vivemos nessa problemática. A gente inverteu os valores. Aquilo que é sagrado se tornou hilário, né? Como o próprio Marcos Almeida fala. Infelizmente vivemos nessa crise de identidade e erramos feio quanto à adoração.
muitas das vezes depositamos a adoração somente em quê? No louvor. Não, velho. Adoração, culto. Limitamos o culto somente 2 horas, no domingo, na quarta ou na quinta, na sexta, que a gente se encontra. Culto racional, aquilo que você pensa, aquilo que você vive, a sua vivência diária, ela não pode de maneira alguma ser restringida somente isso aqui. Isso aqui é muito fácil, adorar a Deus aqui. A gente estava conversando ontem sobre a cultura de paz e realmente é muito simples, muito fácil, velho. E que todo mundo tem essa facilidade, todo mundo pensa do mesmo modo a respeito sobre a adoração, todo mundo tem o mesmo tipo de fé, compactua. Porém, no mundo, a partir do momento que você sai aqui e pega um ônibus e de repente sobe 2 elementos daquele naipe, e aí, como é que fica a sua adoração? Será que você vai cumprimentar a galera ou será que você vai esconder? Vai pensar, vai suspeitar o mal? Adoração é muito mais do que isso. O culto é muito mais do que apenas isso. Continuando, no verso 5 ele vai falar: não te curvarás nem cultuarás. O que significa curvar? A gente vem... Eu gosto muito do filme medieval, eu acho muito massa. Para mim são os melhores, eu não gosto muito de ficção não. E filme que tem rei, eu acho massa por conta de quê? De uma coisa que é reverência. O curvar é exatamente a questão de reverenciar. Eu fiz parte do Exército Brasileiro, né, 2011, e é engraçado que a gente se cumprimentava todo canto. Tenente, você passava, prestava continência e que seguia. Porém, eu não sabia que para o comandante, que era o tenente-coronel, você teria que parar, ele passando aqui, você estava caminhando, você teria que parar para frente dele, ficar em posição de sentido, prestar continência, esperar ele passar, e aí você seguia a sua vida. Eu fui passando, correndo apressado, passando, lá veio o tenente-coronel, aí eu, falei com o tenente já, o tenente é bem mais baixo que o tenente-coronel, o tenente-coronel já é quase um general. Eu vou passar correndo, vou prestar e pronto. Pra que eu fui fazer isso? Na hora que eu peguei aqui, eu passei aqui correndo, volta aqui. Aí lá eu, opa, pois não, senhor? Tá de bolo? Tá de bolo, tá largado, tá, enfim, tá entregue as baratas aqui, é? Aí eu, rapaz, foi o que eu fiz, aí, como foi que me ensinaram a prestar continência? Eu peguei e mostrei pra ele assim, e pro tenente-coronel, e pro comandante do batalhão, aí eu, não, do mesmo jeito. Aí ele, é porque realmente você não sabe, mas eu vou lhe perdoar. Você vai ter que ficar, toda vez que você vê o comandante, pode ser eu, pode ser em qualquer outro batalhão, você percebeu o comandante, você vai ter que ficar de frente para ele, esperar ele passar, prestar continência, e ali vai seguir sua vida. Depois que ele prestar continência, você vai, mas é um ato de quê? Reverência. Quando o pessoal se prostrava perante um rei, reverência. E aqui, Satanás ele induziu a Jesus Cristo o quê? A reverenciar ele. Como? Se prostrado me adorares. Tudo isso aqui vai ser teu. Tudo isso. E é exatamente uma pinta que Satanás ele deu de como é feita a adoração no céu. Com reverência. Você tem que se prostrar. Você tem que reverenciar ao Rei da Glória. O cultuar é exatamente servir. É algo que está interligado. A partir do momento que você reverencia, você está dizendo, eu estou te respeitando e portanto eu estou contigo. Não vá fazer que nem eu fiz não, porque passei na frente do comandante e segui minha vida, e ele voltou, puxou minha orelha e me ensinou. Cultuar é exatamente servir. Mas servir por quê? Eu acho interessante porque a Bíblia ela sempre vai apontar a boa notícia, o Evangelho, em duas perspectivas. Ela vai começar com a má notícia, para assim se tornar uma boa notícia. E essa má notícia ela vai ser utilizada numa linguagem comercial. Qual é a linguagem comercial? A gente tem aqui no verso 2:
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Na linguagem comercial, fostes comprados por preço muito elevado. A linguagem relacional, Cristo justificou a ira de Deus. Nós somos justificados pela fé. Isso não, nós somos salvos mediante a graça. E aí a questão relacional, o que Cristo fez era que Deus, ele tinha uma ira e que iria ser despejada na gente, e que a partir disso Deus, ele interveio a partir de Jesus Cristo, e nós fomos comprados, nós fomos reconciliados. O porquê eu estou falando nisso? Porque no verso 5 vai falando: não te curvarás diante delas, as esculturas, nem as cultuará, pois eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Deus zeloso, aquele Deus que se importa, aquele Deus que realmente... Poxa, meu irmão, a gente conversou aqui na sexta-feira a respeito sobre a questão do castigo. Será que nós iríamos passar impune sobre a ira de Deus, o castigo implacável? E aí a gente conversou que a única maneira, exatamente, se nós confiarmos no nosso advogado. Se falamos que não temos pecados, fazemos de Deus mentiroso. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos purificar. E aí a gente vai vendo esse Deus zeloso, esse Deus que se importa. Quando ele vai falando aqui a respeito sobre castigar, muitas das vezes a galera se impregna somente nessa palavra, castigar, e pensa que tem uma maldição hereditária. E a maldição hereditária, Jesus Cristo quebrou essa ideia. Como? Quando tem o cego, e aí o pessoal pergunta: e aí, quem foi que pecou? Foi ele, o pai dele, o avô dele, o bisavô dele? Jesus Cristo: não, ninguém, mas isso aqui é necessário para que realmente ele glorifique a Deus. E no final das contas ele glorifica a Deus. Mas a gente tem que ver o restante. Por que o restante? Ele vai falando aqui no verso 5 sobre aqueles que rejeitam, ele castiga até a terceira e quarta geração. Quais são a terceira e quarta geração? Neto e bisneto. Agora a gente vai fazer um contraste com o verso 6. O que é que está escrito no verso 6? Mas sou misericordioso com 1000 gerações do que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí, a terceira e quarta geração é o quê? Neto e bisneto. E agora a milésima geração, qual é? Enfim, meu irmão, o que eu quero que vocês vejam e deem ênfase é exatamente nesse parâmetro, na misericórdia de Deus. Olha só, ele está dizendo aqui que ele castiga até a terceira e quarta, porém aqueles que amam, aqueles que realmente obedecem e guardam os mandamentos dele, ele abençoa 1000 gerações. Mas qual é a maneira correta de adorar a Deus? Já que o segundo vem falando isso: não farás para ti imagem esculpida. A maneira correta de estar adorando a Deus é exatamente no verso 6, como está escrito: mas sou misericordioso com 1000 gerações do que me amam e guardam os meus mandamentos. Guardar, o que é que significa guardar? Muitas das vezes a gente sabe. É interessante o que está escrito em Tiago. Tiago fala que, poxa, até Satanás, até os demônios sabem a Bíblia de cor. Isso não vai fazer a gente diferenciar de nada. Por mais que você saiba de Gênesis, Apocalipse, de uma maneira que você possa narrar aqui pra gente, mas se não colocar em prática, é que nem um sino, só faz zoada se não tiver amor. O que ele está falando é o quê? Aqueles que me amam e colocam
em prática. O guardar tem esse sentido, a adoração verdadeira que Deus agrada é isso. É um entendimento da pessoa de Deus, de que Ele é o único a ser adorado e que Ele tem um critério. Às vezes a gente quer adorar Deus de qualquer jeito, não é desse jeito. Em Levítico a gente vai ver bastante disso. Até o certo ponto que ele fala, sede santos, pois eu sou santo. Não é de qualquer maneira, não é jogar da Austrália que a gente vai adorar Deus, não, meu irmão. Deus, a gente pode perceber isso até na questão do próprio sacrifício da Páscoa. Ele determinou que seria uma ovelha e que teria que ter 1 ano e que teria que ser sem mancha, sem mazela, sem mácula. Para adorar a Deus de uma maneira correta, a gente tem que não somente ouvir a palavra dele, mas praticar. É importante que a gente lembre a parábola de Jesus Cristo a respeito sobre o homem prudente e o insensato. Qual? Na construção, sobre a rocha e sobre a areia. Nessas duas construções, acho que a gente vai, se a gente fosse para lá, a gente percebe que tem somente uma diferença. Todos dois constroem uma casa que aparentemente é formidável, poderia ser confortável. Porém, Jesus Cristo ele dá ênfase em uma coisa. Ele fala assim, o prudente ouve e pratica. Vem a tempestade, o rio alaga, vem vento forte, porém não cai. Mas o insensato ouve, mas não aplica, não pratica. E aí vem a mesma coisa que veio para o prudente. Veio chuva, o rio transbordou, veio vento forte e a sua casa caiu. Mas não só caiu, mas foi grande a sua ruína. Eu acho massa essa ênfase. E foi grande a sua ruína. Poderia falar, não, caiu. Não, desmoronou e foi grande a sua ruína. Por quê? Porque ele ouvia, mas não praticava. Essa é a diferença do prudente e do insensato. O segundo mandamento, ele nos mostra a maneira correta de estar adorando a Deus. A gente tem que se conscientizar. Se a gente fosse fazer uma questão de um termômetro, vamos dizer assim, um quiz, o que é que você mais gasta o seu tempo, o seu dia? Às vezes a gente, poxa, meu irmão, tá aí, eu desinstalei os jogos tudinho do celular, por quê? Porque era uma besteira, mano. Eu tava perdendo tempo, podendo estar lendo, podendo estar fazendo qualquer outra coisa, e tava me impregnando um joguinho aí. E aí quando você vai consultar a quantidade de tempo que você vai ficar no celular, você percebe o tanto de tempo que você perdeu. Às vezes é muito maior do que a sua própria jornada de trabalho. O porquê eu pergunto isso? Porque, infelizmente, é uma das queixas maiores quando a gente pergunta assim, e aí, mano, como é que tá a tua leitura? Tá lendo a Bíblia? E a pessoa abre a boca e fala, não, mano, não tenho tempo. Aí a gente pergunta, poxa, velho, tu tá o quê? Tu, tipo o pai do Cris, tá na correria direto, que não tem um tempo pra sentar, almoçar, comer alguma coisa e abrir mão desse alimento para se alimentar de algo mais sólido, mais espiritual. E a gente, não, mano, tô só trabalhando, tô só estudando, não tô fazendo nada. E aí, mano, como é que tu não tem tempo para ler? Não, mano, sei lá, mas às vezes quando eu vou ver já tá com sono e tal. E aí começa a apresentar exatamente as desculpas. E a gente pergunta. A gente nem pergunta, né? Eu acho que infelizmente a gente arranja tempo para coisas banais e para coisas importantes a gente é negligente. A gente percebe isso olhando aonde? Nos stories. Os stories infelizmente condenam muita gente. Por quê?
Porque você pergunta, e aí, como é que tá a leitura? Não, eu não tenho tempo. Aí 2 horas depois a pessoa, vamos maratonar, série Netflix. Aí eu, caraca, mano, tu não tinha tempo, né, velho? Era pra ser engraçado, mas é trágico, viu, mano? Porque a gente, infelizmente, tá trocando o Criador pela criatura. Série, redes sociais, TV, relacionamento. Às vezes a gente sabe de tudo mesmo. Até o que não aconteceu, a gente já sabe. Poxa, meu irmão, fulano de tal me disse e tal. E quando a gente pergunta sobre o que é o Evangelho, não, mano, é uma boa notícia, mas me explique em 1 minuto. E aí a pessoa não sabe explicar. E como é que não sabe? Porque infelizmente não conhece. Eu não estou falando aqui de você entender o que é que vai acontecer no final dos tempos, não. Eu estou falando a respeito sobre o que é o Evangelho, o que é a boa notícia. Como é que você vai compartilhar? E vem exatamente essa pergunta em Romanos, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Não tem como, se a gente não está se capacitando no nosso secreto, no nosso momento de oração, no nosso momento de devoção, às vezes às vezes não, toda a vida a gente vai errar na adoração, e não vai saber compartilhar, aliás, essa boa notícia, que é o poder, a mensagem da cruz. Eu gosto muito de escrever, pessoal, até o Rafa me zoa um pouquinho, mas eu acho que todos os momentos que eu escrevi alguma coisa assim é pautado num momento, muitas das vezes, de revolta comigo mesmo. Eu acho que a mensagem ela tem que atingir primeiro o mensageiro para assim atingir outras pessoas. E escrevi algo aqui, né? Gostaria de compartilhar com vocês a respeito sobre isso. Vem falando assim: você adora o que ou quem? A sua confiança está em algo ou em alguém? Você deposita a sua esperança em Deus ou nos seus bens? Antes de responder, pense bem. Portanto, adorem ao único e verdadeiro Deus, pois dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero terminar aqui. Só isso, galera, que eu tenho compartilhado com vocês.